Bom dia, irmãs! Nós estamos aqui para fazer mais uma escola dominical em casa. Eu queria começar com oração e aí nós vamos prosseguir com a nossa aula. Vamos orar. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra, mesmo estando longe uma das outras, Senhor. Pai, nós pedimos por aqueles que estão enfermos, nós pedimos por aqueles que estão indo para trabalhar, nós pedimos que o Senhor esteja nos dando sabedoria, que nós possamos usar de cautela e carinho com aqueles que nós estamos ao nosso redor. Pai, nós pedimos pela salvação dos nossos familiares e por esse tempo que nós temos em família, que o Senhor esteja nos dando boas oportunidades para falar de Ti, Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade de aprender mais de Ti e pedimos que o Senhor esteja nos guiando na nossa aula. Em nome de Jesus. Amém. Então, como nós começamos algumas semanas atrás, nós estamos fazendo um estudo cronológico da Bíblia, começando do começo e indo ao fim, né? E vamos recapitular no Evangelho de João. Eu vou ler alguns versículos. João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, o Evangelho de João começa dando um resumo da criação do mundo, e aí fala sobre João, que ia preparar o caminho para Jesus chegar. E nós vemos aqui uma coisa muito importante. João fala que todas as coisas foram feitas por ele, Deus, e que nada do que foi feito se fez. As coisas não apareceram por acaso, foram criadas por Deus. E é justamente isso que nós vamos ver hoje. Então vamos virar lá para Gênesis 1. Eu vou ler o capítulo para vocês. Não tem outro jeito de explicar as coisas melhores. Então, eu vou ler o trecho e depois nós vamos ressaltar algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis 1:1, começando do começo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntam-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mar. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semelhante está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, e sejam
para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4º. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voam as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzem conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicai na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E a tarde e a manhã, o dia 6º. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Isso foi Gênesis 1:1 a Gênesis 2:3. Então, vamos ressaltar algumas coisas. A palavra, o comecinho do livro da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa palavra, que no hebraico, né, a Bíblia começa assim no hebraico: Bereshit bara Elohim. Então, essa palavra bara quer dizer do nada, né? Começou sem ter coisas feitas, né? Então, não foi uma receita que Deus foi feito fazendo um bolo, né? Pegando farinha e açúcar e ovos. Não, primeiro ele fez todos os ingredientes para depois fazer o mundo, né? Ele foi fazendo cada coisa de passo a passo, e nós acabamos de ver isso, né? Que foi feito do nada, né? Começou do nada. E tem um termo usado para isso, chique, né? Em latim ou grego, que é ex nihilo, né? Que é do nada, né? Mas significa isso. Então, vamos recapitular os dias da criação. No primeiro dia, teve separação entre a luz e as trevas. A luz Deus chamou de dia e as trevas chamou
de noite. Depois, teve a separação entre as águas e as águas, ou seja, o céu e a água, né, que tem embaixo. Então, foi os mares. E depois, teve a separação das águas e da terra. Então, foi criado não só a água, mas a terra. E a terra tendo seus devidos flores, frutos, árvores e tudo mais. Depois, no quarto dia, nós temos a criação do sol. E, para governar a noite, a lua e as estrelas. Depois, no quinto dia, tem a vida animal, né? Tem as aves, tem os peixes, né? As feras da terra. E no sexto dia, então tem todos aqui os animais, né? Tem os peixes, né? E no sexto dia, a criação do homem e da mulher, feito na imagem de Deus. Nós pensamos muito nisso e nós pensamos, como será que foi, né? E nós vamos ver um pouco mais profundamente semana que vem a criação do homem, de Adão e Eva. Nós vamos ver mais um pouco a história deles, como que foi a vida deles. Mas eu queria ressaltar, fala aqui em Gênesis, versículos muito importantes. Diz aqui: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ambos homens e mulheres são feitos na imagem de Deus, expressamente. Não tem ninguém na terra que não tem a imagem de Deus. Todos nós somos feitos na imagem de Deus. Sim, essa imagem, nós vamos ver, não reflete perfeitamente, porque quando o homem caiu e começou a pecar, então nós temos essa quebra, né? Mas nós vamos ver como até isso, Deus tinha um plano para tudo isso, né? Deus não deixou nós sem um jeito de estar com eles. E nós vamos ver isso mais profundamente semana que vem. Mas por enquanto eu queria ressaltar que ambos homens e mulheres são feitos na imagem de Deus. E nós temos, de acordo com o que Deus diz em Gênesis, nós temos algumas responsabilidades, né? Nós somos para frutificar e multiplicar, ou seja, cuidar da nossa família, né? Nós somos, Deus mandou, né? Nós nos dar em casamento, casar, ter filhos, e também para cuidar da terra, né? Domar os animais, e ter esse cuidado da terra que Deus fez, né? Nós estamos aqui com a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus fez. E também, no sétimo dia, um dia muito importante, Deus descansou, o primeiro sábado, né? E a gente pensa, poxa, mas se Deus tudo faz e tudo pode fazer, por que ele precisava descansar? E eu acho que a resposta para isso é que ele estava nos dando um exemplo, né? Um exemplo de que depois de trabalho, nós devemos descansar, nós devemos tomar um tempo para nos tomar um descanso e repegar as nossas forças para continuar fazendo aquilo que nós devemos fazer. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós podemos acreditar aquilo que ela diz e nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus fez. E nós podemos fazer isso justamente nesse tempo que nós estamos em casa, né? Nós estamos passando mais tempo em casa e nós temos essa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos deu, seja a nossa família. Se nós estamos em casa sozinhos, nós podemos falar com nossas amigas e até por mensagem de texto ou por áudio, né, no WhatsApp, fala com elas. E aí, como você está? Nós podemos cuidar daqueles que nós amamos e nós devemos ter esse cuidado, né?
Nós devemos passar mais tempo na palavra de Deus nesse tempo. Nós podemos ser encorajados durante essa época difícil que nós estamos passando. E devemos lembrar que tudo tem um propósito. Deus sabe aquilo que está acontecendo e Ele sabe o porquê. Então, para recapitular, nós vejamos os dias, né, da criação, o que foi feito todo dia. Então, o primeiro dia tem a luz e as trevas. Segundo dia, a separação das águas e as águas, ou seja, os céus, né, e as demais águas. Aí, Deus, no terceiro dia, separa a terra, né, faz a terra e o mar. Depois nós temos a vida animal. No quarto dia tem o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Aí tem a vida animal, as aves, os répteis. E no sexto dia, homem e mulher, feito na imagem de Deus. E no sétimo dia, o dia de descanso. Nós usamos geralmente domingo como nosso dia de descanso. E podemos usar esse dia de domingo para descansar, para pensar naquilo que nós vamos fazer nessa próxima semana, de pensar como que nós vamos amar a nossa família, como que nós vamos cuidar da nossa família e como que nós vamos servir a Deus na próxima semana e usar o dia de domingo realmente para nos preparar para o resto da semana. Então, vamos ler de novo o versículo Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E, voltando para João 1:3, no nosso versículo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu encorajo as irmãs para ler Gênesis 1 e 2 essa semana, para vocês já estarem bastante preparadas para a semana que vem. Nós vamos falar mais sobre a história dessas primeiras pessoas que foram criadas, Adão e Eva, e mais sobre a história deles, que realmente é o começo da grande história da Bíblia, que é a história da salvação. Então, até domingo que vem.